Fala pessoal, bom dia! Pontualmente às 10 horas. Estamos aqui para mais um dia da Semana do Poder. Ontem foi incrível com o Heber Teles, nós falamos do poder do desenvolvimento humano. E hoje nós vamos falar do poder dos números com o Alenaldo Cerqueira. Daqui a pouquinho ele está aqui. Aproveita, manda o aviãozinho aqui, ó, porque esse aviãozinho que está aqui no canto manda para todo mundo. Compartilha com todo mundo aí, para que todo mundo possa participar. E hoje nós vamos falar do poder dos números, direto aqui da sede da IBCI. Você está vendo aqui, ó, International Business Coaching Institute. Você pode acessar aí a IBCA Nordeste, aqui no Instagram, daqui a pouco, depois da live. IBCA Nordeste e procurar e falar lá, eu sou DNA de sucesso. E você vai ter uma condição diferenciada, tá bom? Para você ter um super preço nos cursos, se você for indicação DNA de sucesso. Tá, o Leonardo já está chegando. Vai entrar com a gente aqui para a gente conversar. Lembrando que amanhã nós vamos falar do poder da liderança com Miguel Mar, tá bom? Ele que é um trainer reconhecidíssimo e é um grande parceirão. Nós vamos estar junto aqui. E na outra semana nós vamos ter temas incríveis para falar com você. Tá certo? Então aproveita aí, segue. Nós vamos falar do poder dos números. Você que não entende muitos números, tem dificuldade de lidar com os números, de fazer os números agirem a seu favor, fazer com que você tenha resultados extraordinários na sua empresa, na sua organização, na sua vida. Você que de repente ganha dinheiro e continua tendo dificuldade financeira, você tem dificuldade com os números, você vai aprender hoje o poder dos números, tá bom? Daqui a pouquinho eu estou só aguardando o Alenaldo chegar. Ele vai... Estou aguardando aqui ele aceitar o chamado. O homem chegou, aceitou. Fala, Alenaldo, bom dia. Bom dia, meu caro. Tudo bem, sobrinho? Como vai? Rapaz, meu sonho é ter uma barba bonita dessa. Um dia eu chego lá. Alenaldo, bom dia, obrigado. Bom dia também, Betânia, que está com a gente online também. Abraço para vocês, para todos que estão online. Alenaldo, você acompanhou ontem, eu sei que você acompanhou, foi um papo muito legal com o Heber. A gente vai ter um papo muito legal hoje também, amanhã com o Miguel, na Semana do Poder, aqui direto da IBCI Nordeste, para a gente conversar um pouco. E eu sei, e como a gente tem pouco tempo, porque a gente só tem uma hora quase nada para a gente falar de tudo que a gente quer falar, eu queria já começar tocando fogo. A minha formação é de exatas, né? Eu sou jornalista por formação e boa parte disso, boa parte da minha escolha lá atrás teve a ver com o meu desejo ardente de fugir dos números. E muita gente tem esse sentimento, né? Achando que os números são vilões no processo. E muitas vezes cresce. A gente conhece muita gente, por exemplo, que ganha dinheiro e continua pobre, né? Que os números lutam contra. E eu já passei por isso e conheço muitas pessoas que já passaram por isso. Então, primeira pergunta que eu quero lhe fazer assim, de uma forma bem direta. Dá para ser amigo dos números? Eu posso te dizer que eu não sou bom de números, sabia? Eu não verdade? Muita gente me conhece e acha que eu sou bom de cálculo, que eu conheço bem das estratégias de atuar junto com os números. Eu digo que, na verdade, eu aprendi a conviver com os números, né? Eu aprendi a gostar dos números à medida que eu fui me aproximando deles. E o maior vilão da relação com os números é achar que os números são o vilão. Na verdade, os números são nossos parceiros. São nossos grandes amigos, eles são muito parceiros, desde que você consiga se relacionar com ele de forma positiva, de forma inteligente. Então, os números realmente não amedrontam, ou pelo menos não deveriam amedrontar. Os números deveriam ser parceiro de todos aqueles que precisam trabalhar com os números. E se eu fizer uma listinha aqui de quem precisa trabalhar com números, essa lista não ia acabar nunca. Porque todo mundo precisa conviver com os números, trabalhar com eles e saber extrair deles aquilo que você realmente precisa para aplicar na sua vivência, no seu dia a dia, na sua atividade profissional, nas suas relações pessoais. O número está em todo canto. E quando a gente não tem uma boa relação, a gente precisa começar a construir, mas enquanto constrói, a gente pode, de repente, se associar a quem tem essa boa relação, né? O importante é que o importante é que o número seja a nosso favor.
Exatamente. À medida que eu fui buscando o conhecimento com os números de diversas formas, eu vou falar aqui um pouco de como eu me aproximei dos números, eu fui vendo que as pessoas me ajudaram a me aproximar dos números. Se você não tem muita afinidade com números, com cálculos, com a utilização disso nos negócios, você deve se aproximar o quanto antes de pessoas que têm essa habilidade. Mas você precisa conhecer, por mais que você desgoste dos números, você precisa conhecer o mínimo necessário. Esse mínimo necessário vai lhe fazer saber utilizar o que você vai receber daquela pessoa que gosta dos números e que sabe utilizar eles. Se você não souber como utilizar de forma correta os números, tudo que você receber vai valer a pena ou não vai valer a pena, no que se refere a números. Então você tem que saber lidar com eles para poder utilizar da melhor forma possível os números. Aí eu te faço até para saber se você está sendo enganado por eles, né? Pelos números. Perfeitamente. Eu sei, por exemplo, você deve conhecer, a pergunta que eu te faço, você deve conhecer alguém que tinha uma empresa e hoje não tem mais porque quebrou. Com certeza Com certeza. Um familiar, um estranho, um amigo, um parente, um negócio de pequeno porte, de grande porte, de serviço, de comércio, de indústria, do que for. Você com certeza conhece alguém que existia enquanto empresa há um dia, um mês, um ano, 10 anos atrás e hoje não existe mais. Eu lhe dou aqui com precisão que uma grande parte dessas pessoas quebraram por não conhecer os números. Eu tenho total convicção disso. Eu desenvolvo uma atividade hoje que a gente se aproxima de empresários que querem comprar negócios ou vender negócios. Comprar porque querem investir, querem atuar, querem entrar num certo segmento, ou vender porque cansaram do negócio que desenvolvem, ou porque os negócios não vão bem. Então, a grande maioria dessas pessoas que a gente se aproxima tem dificuldade com os negócios que desenvolvem por não conhecer os números. Por incrível que pareça, a maioria dos empresários quebram porque não conhecem os números do seu negócio. Você já teve algum caso de empresário que te chamou, te contratou para avaliar o negócio para ele vender e nessa avaliação ele descobriu que ele tinha algo incrível na mão? Encontramos. Nós temos um case bem específico de uma empresa que ela é uma cafeteria em um grande shopping aqui em Salvador. Eles são irmãos. Um desses irmãos um instantinho só, peraí. Eu tô te ouvindo bem, tá alto e claro. Opa, o Alenaldo caiu aí. Acho que entrou uma ligação, alguma coisa lá, mas é ao vivo, é assim mesmo, né? Então aproveita você aí enquanto o Alenaldo volta, manda esse papo aí para todo mundo, chama no aviãozinho aí e convida todo mundo, ele já está voltando, para que você possa ajudar pessoas que estão com dificuldade com o número. Pronto, voltou. Você estava dando o exemplo de um case lá da cafeteria. Exato, uma cafeteria num grande shopping aqui de Salvador. Eles irmãos, um deles entendia bastante de gestão, um deles entendia bastante da área comercial e a irmã entendia muito de gastronomia, afinal de contas tinha cursado gastronomia. Então era o perfil ideal. 3 irmãos se relacionavam muito bem, conheciam dos meandros lá, das nuances de uma gestão, de uma pequena cafeteria. Acabou que, no meio do caminho, um ano depois, eles estavam com um elefante branco nas mãos, porque eles não tinham tempo para se dedicar àquilo ali. Então, conheciam tudo, mas o que eles não tinham era tempo, desenvolviam outras atividades. Então, o negócio começou a cair financeiramente e eles concluíram, por conta própria, que o negócio era inviável. Nós nos aproximamos deles, fomos contratados e passamos 3 meses, uns 15 dias avaliando o empreendimento e em torno de uns 50 a 60 dias melhorando a gestão daquele negócio para que eles conseguissem vender um pouco melhor. Eles estavam tão decididos a vender que não foi possível reverter a ideia deles, mas eles enxergaram em 3 meses que eles perderam dinheiro por mais de um ano de um negócio que era extremamente viável. A pessoa eles conseguiram, por esse intervalo de 90 dias aproximadamente, eles conseguimos melhorar os números do negócio, não de forma moldando os números, mas nós melhoramos e o negócio realmente desenvolveu melhores números e conseguiu vender 3 meses depois por uma quantia melhor do que eles queriam 3 meses antes. Ou seja, se eles tivessem um pouco mais de tempo e tivessem aplicando o que foi feito nos 90 dias,
em um ano eles estariam com um negócio extremamente viável e ganhando até o que eles deixaram de ganhar antes do ajuste. E você sabia que o que faltou para ele não foi tempo? O que faltou para eles foi trazer uma pessoa que tivesse familiaridade com o negócio para dentro do negócio. Um consultor, um assessor, um bom gerente. Faltou para eles exatamente isso. Quando nós identificamos, eles estavam tão cansados daquilo que eles encaravam como prejuízo que não deu para reverter o desejo deles de vender. Mas a pessoa que comprou ficou 2 anos com o negócio e já vendeu. E vendeu melhor do que comprou. Esse vendeu de forma inteligente. Comprou por um preço que quem queria vender, vendeu mais barato do que deveria, que eram os 3 irmãos. Ele adquiriu, melhorou com um pequeno investimento, melhorou com gestão e vendeu melhor 1 ano e meio depois, com um ganho muito expressivo em relação àquilo que ele comprou. Mas eu queria te fazer uma perguntinha. Se você sabe o que são os números? Você sabe essa pergunta ela parece ser tão fácil de resolver que ela é difícil. Exatamente. Número, imagina o seguinte, número é uma forma que a humanidade criou de qualificar, de representar quantidades. Quando eu quero representar sons, quando eu quero representar coisas, quando eu quero representar figuras, eu tenho as letras. Isso se converte em palavras e representa alguma coisa, nomina as coisas. Só que no início, os números também eram apenas letras. Se você lembrar lá dos algarismos romanos, são 7 letras. As 7 letras representam todos os números do algarismo romano. Apenas 7 letras conseguia você quantificar qualquer coisa. Mas quando você precisava de fazer processos, cálculos com esses 7 números, é muito complexo, é muito confuso. Tanto é que nós aprendemos os números romanos na escola regular, mas os números romanos nós não utilizamos muito para fazer cálculos. Não utilizamos muito nas calculadoras, nos sistemas. Acabamos utilizando o número que nós temos como referência mundial hoje, que é a numeração índico-arábica, né? São os 10 algarismos, que é o 0, 1, 2, 3 até o 9. Então são 10 algarismos, substituíram as 7 letras. E mesmo nós aumentando de 7 representações para 10 representações, não dificultou, ficou muito mais fácil. Porque nós começamos a entender os números. Ao invés de utilizar os números como outra coisa aplicada a cálculo, a humanidade criou uma forma própria de classificar os números, que é o sistema índico-arábico. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você falou de negócio e eu queria falar um pouquinho de pessoa física. Porque assim, a gente tem casos de gente que ganhou na Mega Sena e ficou pobre. A gente tem casos de gente que, com um negócio muito pequeno, ganhou muito dinheiro. E basicamente eu vejo a diferença de como essas pessoas elas puderam lidar com os números. No caso da pessoa física, como fazer para ter um melhor desempenho e não ficar refém, por exemplo, das contas? Tem gente que fica rico no dia 1º, pobre no dia 5. Tem gente que sobra muito mês para pouco dinheiro. Tem gente que pode ganhar o dobro do que tem de despesa e continua apertado. Como é que a gente melhora esse processo? Assim, quem está assistindo a gente aqui que se identificou e disse, não, eu realmente tenho dificuldade com os números. Eu vou te dar um exemplo do porquê que eu estou te perguntando. Quando eu me preparei para ter um resultado extraordinário que eu tenho hoje, a primeira coisa que eu fiz foi buscar conselho em educação financeira. Por quê? Porque eu projetei o quanto eu ia ganhar. E o quanto eu ia ganhar, eu não ia saber lidar. Com a referência que eu tinha, eu falei, quando eu chegar nisso aqui, eu não sei o que eu vou fazer. A minha cabeça vai mandar eu gastar tudo, vai mandar eu comprar tudo, vai mandar eu fazer tudo que eu não devo fazer. Eu tenho certeza absoluta. Então, eu vou logo começar, antes de ter, eu vou começar a buscar essa orientação para quando eu tiver, não ser problema. Eu sei que eu sou 0,1% das pessoas. A maioria das pessoas ganha, não sabe o que faz, depois pede ajuda quando está ficando ruim. Tem um passo a passo, um jeito que a gente pode fazer para começar a se planejar, para ter excelência com os números na vida da pessoa física? Tem. Você precisa encarar a si mesmo como empresa.
Não tem como ser diferente. Você tem que entender em você o que é financeiro, o que é operacional e o que é patrimonial. Isso parece sopa de letrinhas, parece grego para quem não tem familiaridade. Mas você tem que entender o seguinte, tudo aquilo que é econômico é aquilo que diz a sua estrutura de patrimônio. Carro, casa, apartamento, isso é sua estrutura de patrimônio. Tudo que é operacional é aquilo que você exercita, aquilo que você se relaciona com a atividade para gerar recurso. O seu trabalho, a sua profissão, né, as suas formas de ganho, isso é operacional. E tudo que é financeiro é como você usa o recurso. Então, se você entender o que é o seu patrimônio, o que são as suas relações de ganho e gasto, e como você deve utilizar, você desenhou aí um passo a passo de como a empresa deve funcionar e como o eu SA, como você, pessoa, deve funcionar. Você não deve transformar o que é patrimônio em despesa ou o que é despesa em patrimônio. Se você tem dificuldades em adquirir um grande patrimônio, você deve tentar economizar para gerar recursos para adquirir, ao invés de tentar financiar. Então, se você puder trocar entre acumular para comprar ou comprar e financiar pagando juros, se você puder optar, o ideal é você acumular para comprar. Só que isso nem sempre é possível. Então, todos nós entramos numa linha de crédito, entramos numa linha de financiamento, porque a gente não consegue acumular recurso o suficiente para adquirir aquele patrimônio. Ou a necessidade de tempo que eu tenho é maior do que o tempo que eu tenho para acumular o recurso. Talvez eu precise de um carro daqui a 3 meses, daqui a 1 mês. Não dá para eu juntar 10, 20, 30, 40 mil reais nesse tempo. Aí você tem que entrar no financiamento. Mas se você pode acumular recurso para depois adquirir, é melhor você aguardar a compra do carro para um pouco depois e comprar ele apostando na sua poder de negociação e comprar ele mais em conta. Então, se você pode... Nesse exemplo do carro, tem gente também, por exemplo, que tem uma fissura por carro zero. E às vezes é mais vantagem você comprar um carro com 1 ano, 2 anos de uso, mais completo, com mais recursos, que te dá mais conforto e que a perda na revenda vai ser menor, mas a pessoa não faz porque tem que mostrar para a sociedade que está com carro zero. Também tem isso, né? Hoje você tem tantas opções de utilizar o carro que comprar o carro, às vezes, não é a opção mais inteligente. Verdade. Você pode comprar financiado. Hoje você pode comprar com entrada, comprar sem entrada, dar uma entrada alta, dar uma entrada baixa, comprar com consórcio e pode alugar. Hoje tem alguns programas nessas locadoras que o valor que você aluga o carro, incluindo seguro, as revisões, alguns serviços inclusos ali, fica mais barato do que a parcela do carro. E se você pensar que você vai adquirir o carro, vai pagar a parcela do carro, vai pagar seguro, conserto, reparo, vai ter que acumular recursos para fazer a troca, pelo exemplo que você deu de ter sempre um carro zero. Então, a depender da sua forma de uso, alugar o carro, nesses pacotes que tem agora de você alugar um carro de forma indefinida, um carro zero, e trocar ele, essa conta tem que ser feita sempre. E se você usa o carro em menor quantidade, em menor volume, se você não quer vender o status do carro, você não precisa comprar um carro zero. O mesmo carro que você compra ele zero, se alguém comprar ele hoje e te vender daqui a 1 dia, esse carro vai estar custando para você 10, 20, 30% menos. Quanto mais caro for esse carro, quanto mais valioso for esse carro, maior vai ser o deságio se você comprar ele fora da concessionária, deixando de ser um carro zero. Às vezes procurar faz você ter uma economia gigantesca, né? Às vezes é só procurar e ter as conexões certas. Porque, por exemplo, eu hoje, se eu for comprar um carro, eu sei quem são os amigos que eu tenho que ligar que vão me conectar com a melhor oportunidade. Perfeito. Você pode ter um amigo agora trocando de carro. E o carro dele pode te servir, por que não? Basta que você não tenha o ego elevado o suficiente que não queira comprar o carro dele. Se o ego estiver alinhado com a expectativa, não tem problema algum. Não, e às vezes ele nem está trocando o carro, mas ele conhece alguém que trabalha com isso de confiança para te dar uma boa indicação. E eu já economizei muito dinheiro
e já tive acesso a grandes oportunidades simplesmente por estar conectado com as pessoas certas. E sabe de mais uma, sobrinho? Comprar o carro ou alugar o carro pode ser totalmente desnecessário se você fizer os seus cálculos, a sua conta, o seu cálculo de uso e entender que às vezes você continuar utilizando os aplicativos é mais vantajoso. A depender de onde você trabalhe, como você trabalhe. Hoje, então, com o advento aí, com o crescimento gigantesco do home office, muita gente não tem necessidade alguma de ter carro. Porque você usa o seu carro, na maioria das vezes, para trabalho. O maior volume de uso, a maior intensidade de uso do carro é para trabalho. Para se deslocar até o trabalho, voltar para sua residência, ou para usar o carro em trabalho, né? Trabalhar com o carro. Mas com a mudança aí do perfil de trabalho de várias empresas, de vários perfis de profissionais, você pode hoje estar em home office e o seu carro ser totalmente desnecessário. Você usar 1 a 2 vezes na semana o carro, pega um carro de aplicativo, no deslocamento de 20, 30 minutos, você paga 20, 30 reais. Então, pega um metrozinho, não tem problema. Metrô, um ônibus num deslocamento mais curto, não tem problema algum. Salvador, a cidade que a gente mora, está evoluindo e o nosso metrô tem aí 3 anos, talvez, 4 anos, talvez. Funciona muito bem. Podia ser muito melhor, mas já lhe atende nas pontos-chave da cidade, já lhe atende bem. Eu conheço pessoas hoje que, tendo carro, usa o metrô para economizar tempo e economizar recurso. E já tem muita gente que deixou de ter o veículo por opção para utilizar o transporte regular e utilizar o transporte alternativo, que são os sistemas de aplicativo. Deixa eu te fazer uma pergunta para botar um pouquinho de pimenta aí nesse negócio. Eu vejo muita gente que ou é infeliz no trabalho, ou tem dificuldade de identificar boas oportunidades, ou abre mão até de boas coisas, porque onde está tem números que deixam confortável, ou aparece às vezes uma oportunidade e ela não vê porque tem número demais. Tem várias situações. Quem está assistindo a gente, que quer passar a ter os números ao seu favor, passar a ter um upgrade financeiro, não só ganhar mais, mas fazer melhor uso desse recurso. Dá para se ter um método ou também um passo a passo para identificar os problemas individuais de números, ou seja, como que eu estou lidando errado com os números, e identificar boas possibilidades simultaneamente, quer dizer, você avaliar que o que você está fazendo de errado e, ao mesmo tempo, identificar qual que é o certo para você fazer, de repente, até num outro lugar que não é o que você está. Dá para fazer isso? Ou algumas pessoas vão conseguir isso e outras não? É natural isso? Eu diria que algumas pessoas realmente vão conseguir, outras não, porque uma parte delas não vão se dedicar a tentar conseguir. Porque todos aqueles que tentarem corretamente vão acabar conseguindo. É muito difícil alguém se preparar para alguma coisa que, mesmo ele não tendo afinidade, é muito difícil ele se preparar para algo, botar o foco, a direção dele naquilo ali, é muito difícil que ele não consiga. Só que você tem as pessoas aí, você pode identificar vários perfis. Eu podia classificar aqui 3. O empregado, o empresário e o empreendedor. Eles são pessoas distintas, perfis distintos. E às vezes você forçar a barra num desses 3 perfis não sendo o seu, pode ser já um começo errado. É natural que as empresas nunca acabem. As empresas nunca vão acabar, porque sempre vai ter a pessoa que vai idealizar um negócio, a pessoa que vai conduzir um negócio e a pessoa que vai trabalhar em um negócio. E não tem ninguém errado aí. O empregado, ele pode ser empregado a vida toda, não tem problema nenhum. Ele pode querer ter horário, 8 às 18, intervalo para almoço, bater cartão, ter carteira assinada, e não tem erro algum nisso. Eu fui empregado. Salário certo no final do mês. Salário certo. Isso é totalmente aceito, tanto é que isso faz com que as empresas nunca acabem, porque sempre vai ter alguém no perfil de trabalhar nessas empresas. Sim. Não tem problema algum nisso. E tem aquele perfil que é o empreendedor. O que é o empreendedor? É o cara que pensa algo numa atividade empresarial que ninguém pensou antes. Ele pensa algo que alguém pensou, mas ele pensa com um diferencial, com algo mais. Esse cara é o empreendedor. Só que ele nem sempre tem o perfil de empregado
e nem sempre tem um perfil de empresário. Então ele consegue criar um bom negócio, idealizar um bom negócio. Mas às vezes ele não consegue conduzir. Talvez ele consiga conduzir é um empregado. E talvez ele consiga criar e conduzir, mas não consiga gerir. Porque aí precisaria do perfil do tino de empresário. O empresário, por sua vez, pode ser a mesma coisa. Tem uma frase que é atribuída ao Bill Gates, né? Não sei se é dele, mas é atribuída a ele, onde ele diz assim, que na escola ele não era um bom aluno, ele tinha um amigo que era CDF, né? Que era o cara gênio, e que o mundo dizia que esse amigo ia ter sucesso e ele ia fracassar. E hoje esse cara é engenheiro da empresa dele, né? Então, assim, se eu tenho uma excelente ideia empreendedora, inovadora, talvez eu precise me conectar a alguém que vai ser empregado e a alguém que vai ser gestor para que eu tenha resultado. Não dá para querer fazer tudo. E o brasileiro, ele tem a cultura do empreendedor, não é nem um empreendedor multifuncional, é o empreendedor sem foco. Nós não fomos criados para ter uma cultura de coletivo, de vamos juntos ter um grande resultado. É sempre assim, eu quero ter um grande resultado e as pessoas têm que de alguma forma estar conectadas a mim, mas sempre no nível inferior, e eu sou o cara. E aí, às vezes, a pessoa abre mão de ter um resultado extraordinário porque ela simplesmente não quis dividir essa excelência, né? Perfeito. Eu acho que é disso que você está falando um pouco. Então, assim, por exemplo, se eu fosse montar um negócio próprio hoje, eu já sei até quem eu ia chamar para fazer gestão dos números. Eu tenho até um suspeito aqui de quem eu chamaria para fazer a gestão dos números, porque eu não sou bom nisso, eu preciso reconhecer isso. Agora, no que eu sou bom pra caramba. Então eu preciso otimizar isso naquilo que eu sou bom e trazer pessoas boas naquilo que eu não sou bom para que o resultado seja bom. E isso eu não vejo ser ensinado, né? Eu vejo quando o pessoal me pergunta assim, sobre o que é o DNA de sucesso. Eu dei uma entrevista, até mandar um abraço para o pessoal do Guia Vilas, eu dei uma entrevista numa revista do Guia Vilas e a pessoa me perguntou, ao me entrevistar, o que era o DNA de sucesso. E eu respondi para ela que o DNA de sucesso era um conceito que libertava as pessoas para ter sucesso, mesmo quando as pessoas diziam que aquilo não era um sucesso. E eu dizia para ela assim, ó, o meu papel é fazer as pessoas terem sucesso naquilo que elas estão fazendo, de um jeito que elas ainda não estão enxergando. E às vezes, para correr, você tem que dar um passo para trás. Para enxergar, dar um passo para cima, para enxergar. E isso é tão óbvio que ninguém faz. Perfeito. Porque as pessoas acham que o resultado extraordinário está ligado a complexas engenharias. E não é o básico, né? Eu sento para tomar um café. Se eu sentar para tomar um café com você, com o Heber, que esteve comigo ontem, com o Miguel, que vai estar comigo aqui amanhã, nasce uma grande empresa. Então eu vejo as conexões como o grande segredo dos números, né? Como o grande segredo dos resultados, como o grande segredo de tudo. E é por isso que eu disse, porque quando a pessoa me pergunta, eu digo, eu sou um networker. Por quê? Porque eu entendo que as conexões geram os resultados. E eu não estou preocupado com a quantidade de conexões, e sim com a qualidade das conexões. Se as pessoas começarem a usar isso com os números, acho que tem gente que até que odeia matemática que vai começar a gostar, você não acha, não? Perfeito. Esse exemplo que você deu de Bill Gates é perfeito, porque é reconhecido mundialmente que Bill Gates não é bom gestor. Ele reconhece, quem está em volta dele reconhece, mas todo mundo também reconhece que ele é um excelente idealizador de negócio. Ele é um excelente empreendedor. Ele pensa anos-luz à frente de nós que estamos vivendo nesse mundo normal. Ele consegue enxergar como viu lá atrás. Tem uma outra história que também é atribuída a ele, não sei se é verdade, mas que o conceito é muito bom, que ele teria ido a um restaurante com a filha, e aí na hora de dar a gorjeta, ele deu $10 de gorjeta e a filha deu $100 de gorjeta. E aí a pessoa perguntou para ele assim, pô, mas você é o cara mais rico do mundo, sei lá, o cara mais importante, deu 10 para a filha. Aí ela disse, quem tem um pai rico é ela, o meu pai é lenhador. Entendeu? Então, assim, é uma referência da posição perfeita de onde você está. Isso mostra o quanto ele conhece de números.
Tipo assim, ela pode dar o 100 porque o pai dela é rico, o meu não. Então, assim, apesar do rico ser ele. Mas assim, é a clareza de que... assim, alguém está escrevendo aqui, ó, deixa eu ver aqui o comentário. O Daniel está dizendo, assim também era Steve Jobs. Na verdade, era pior, muito difícil de lidar. O Steve Jobs é um outro exemplo, né? De que se ele não se associasse às pessoas certas, não seria o que, não seria o que foi. Então, eu vejo que até o que eu estou conseguindo até aprender com você aqui é que é muito importante que a gente entenda as limitações da gente, se associe às pessoas que atendem essas limitações, para que os números sejam exponenciais. E aí, quando a gente fala de liderança, que é a praia que a gente mexe aqui com a DNA de sucesso, o líder não é o que tem o maior resultado, o líder é o que faz mais líderes. Então, quando a gente tem um time que entende o conceito de compartilhar para crescer, o resultado é exponencial para todo mundo. Os números... E é por isso que aí eu já queria entrar com você numa outra seara, que é assim, quando a gente fala... Eu conheço muitas pessoas que quando elas estão diante de negócios que podem gerar para ela receitas extraordinárias, 10, 20, 30, 50, 100 mil reais por mês, elas parece que acionam uma trava nelas que diz, não é possível que alguém possa ganhar 20, 30, 50 mil reais por mês. Tem alguma coisa de irregular nisso aí, que não é possível o cara empreender no Brasil e ganhar isso por mês. Isso também tem a ver com a nossa cultura de achar os números, de ver os números como adversários? Exatamente. Esse exemplo aí, imagina o seguinte, nesse exato momento, tem alguém ganhando muito dinheiro vendendo feijão, tem alguém gastando muito dinheiro comprando feijão, tem alguém ganhando pouco dinheiro vendendo feijão e tem alguém gastando pouco dinheiro comprando feijão. O produto é o mesmo. Se você tem muito mais dinheiro, o feijão é muito barato. Se você tem pouco dinheiro, o feijão representa muito nas suas despesas. E para quem produz o feijão, para quem trabalha comercializando ele, para algumas pessoas que estão nessa cadeia, o feijão é só mais um negócio. Tem algumas pessoas que o feijão é o grande negócio. A diferença dessas pessoas é que cada um trata o produto feijão de uma forma diferente. Para alguns ele é só um detalhe, para outros ele é o principal negócio. Quando você fala aí sobre se relacionar com pessoas, é a mesma coisa que você se relacionar com um negócio. Essa pessoa que está se aproximando de você pode ser o grande divisor de águas na sua vida financeira. Ela pode estar trazendo para você algo que você vai dar o grande salto nos seus negócios que você até então nunca deu. Basta que você ouça o que ela está te trazendo. Quando a gente se aproximou, quem não sabe aqui, nós desenvolvemos um negócio juntos. Quando a gente se aproximou, eu conheci o segmento e você estava me trazendo esse segmento. Então, para mim, foi fácil perceber, rápido perceber, que você era uma pessoa que eu sei que é um bom analista desse negócio, não estaria me trazendo algo que gerasse dúvidas se tinha passado por uma boa análise. E quando eu vi aquilo, rapidamente eu avaliei. Mas você pode estar levando esse mesmo negócio para alguém, eu posso estar levando esse mesmo negócio para alguém, que essa pessoa não se dá o luxo de sequer ouvir. Ela vai perder a chance de fazer que o feijão dela seja diferente do feijão do outro. Ela vai perder a chance de entender que aquele negócio não é para ela e está tudo bem. Ou vai perder a chance de conhecer o negócio que pode ser o grande negócio da vida dela. Isso tudo porque ela não se aproximou da pessoa que pode ter percebido algo que ela não percebeu. O que Bill Gates fez. Bill Gates, sabendo que ele não ia perceber tudo de bom que tem nos negócios, na gestão, ele trouxe alguém que sabia fazer isso. Então, ele, antes de entender, antes de conhecer essa coisa que ele acha que não entenderia, ele trouxe alguém para fazer isso. Ele trouxe um gestor para fazer isso. Ele não gastou a energia dele perdendo tempo com gestão. Ontem, na conversa aqui com o Heber, eu dei um exemplo, né, de que eu reunia com amigos que fazem, que em tese são do mercado, mas são concorrentes, né, são de outras empresas, e ele brincou e falou assim, e você conversa com pessoas de outras empresas? Sua empresa deixa você conversar com... Numa brincadeira, porque assim, até para que eu tenha alta performance
e conheça as vantagens e as fragilidades do meu negócio, eu preciso conversar com quem também está fazendo isso do lado de fora. Então, quando eu sento, eu tenho absoluta convicção que o presidente da Honda almoça com o presidente da Yamaha, sabe? Eu não consigo ver o porquê não eu sentar com pessoas que estão no mesmo mercado, mas em empresas diferentes, para que a gente possa entender como nós, como um todo, possamos ser melhor no mesmo mercado. Perfeito. Alguns dessa reunião vão tirar coisas boas, outros não vão tirar nada, outros vão ser apenas espiões de luxo, outros vão ser teóricos da conspiração, mas alguém vai tirar algo bom. Eu espero que esse ganho seja eu. Então, toda vez que eu converso com alguém que é de outra empresa do mesmo segmento, do mesmo mercado, eu saio melhor. E eu vejo que algumas pessoas não entendem os números porque apenas buscam os números. Eu converso com algumas pessoas que dizem assim, cara, esse negócio vai faturar tanto, esse negócio vai ser incrível no próximo ano, daqui a 2 anos. Mas ele não entende o operacional do negócio. Ele está falando baseado no número de alguém que ele viu. Então, por exemplo, as pessoas que vieram para o negócio que eu faço por causa do meu resultado, boa parte delas não avançaram, porque elas não buscaram o próprio resultado. Então, não entenderam o operacional. Elas vieram para o número. O Daniel está dizendo aqui, aliás, depois dá uma seguida lá, Daniel Cruz 2.0, lá no Instagram dele, tem várias sacadas incríveis para você também ser uma pessoa melhor. Alguém aqui com o perfil Chás Funcionais está dizendo, como o sobrinho fala, você não precisa ser Neymar, você precisa ter Neymar no seu time. É verdade mesmo. Eu tenho pessoas que são tímidas, mas têm resultados extraordinários porque se conectaram a pessoas que não são. Pessoas que não sabem vender, mas têm resultados extraordinários porque se conectaram a pessoas que sabem vender. Eu até mandei fazer uma camisa, daqui a uns dias eu vou fazer uma live com ela. Você não precisa ser Neymar, você precisa ser Neymar no seu time. Porque é uma coisa que, de fato, por exemplo, me dá muito resultado. Eu me conectar às pessoas melhores que eu não é uma relação parasita. Não é uma relação é uma relação de ganha-ganha. Eu também tenho algo que eu ofereço a elas nessa troca que faz elas também terem ganho. Mas a razão não é se conectar para ter benefício. A razão é se conectar para ter crescimento. E eu vejo que as pessoas... Não, eu vejo que as pessoas estão se batendo com os números aí porque querem se conectar para ter números grandes e não se preocupam com manter o operacional. O número, ele é algo tentador, mas ele também pode ser o vilão da história se você se conectar do jeito errado. E quando, por exemplo, hoje eu tenho uma formação em contabilidade e administração. E eu desenvolvo o que o mercado chama de contabilidade consultiva, né? E eu não faço a contabilidade daquele modelo tradicional que a gente está acostumado a conhecer. O contador que pega lá as notas fiscais, o escritório contábil recebe, ele calcula os impostos, emite as guias e se relaciona com você para alterações, registro de livros, o que seria a contabilidade tradicional da pequena e média empresa. A grande empresa já teria uma vertente bem mais ampla do que seria a contabilidade. A contabilidade consultiva, ela dá um passo atrás na necessidade do empreendedor. Então, quando alguém me contrata para fazer esse trabalho, o que eu faço com ele é analisar o contexto dele. Onde ele está se envolvendo, qual o mercado, qual o segmento, e como é que esse mercado está se comportando, a concorrência dele. Então, junto com ele, a gente analisa esse contexto. E analisa os resultados, se ele já está em atividade, os resultados que ele tem, ou os resultados que ele pode ter. Daí a gente traça um diagnóstico e prescreve uma receita de como fazer. É basicamente isso. Agora, eu não vou fazer no dia a dia a contabilidade dele. No nosso mercado, que é o mercado de vendas, eu atuo fazendo a mesma coisa. Hoje, por exemplo, a gente trabalha com vendas de produtos nutracêuticos, de produtos de qualidade de vida, de melhoria de desempenho. É esse o nosso horizonte. Eu tenho que analisar a empresa que está me oferecendo isso. Eu tenho que analisar o mercado que eu vou oferecer isso. Então, eu faço a minha autoanálise daquela que seria a contabilidade consultiva. E uma dificuldade que eu vejo no nosso mercado é que as pessoas criaram um rótulo para esse segmento e não se dão o luxo de entender que ele não é aquele rótulo.
Inclusive, os próprios membros do nosso mercado se rotulam assim. Isso atrapalha o nosso mercado. Por exemplo, a gente atua num segmento que o mercado convencionou chamar de marketing multinível. Certo. Mas o nosso mercado não é marketing multinível. Marketing multinível é uma nuance de como ele atua. Porque, por exemplo, se você entender o que é marketing, marketing é uma arte, né, uma técnica, uma estratégia de criar o desejo no mercado, entender o desejo no mercado, ou oferecer produto para esse mercado. Ou as três coisas juntas. Então, ela cria a necessidade, ela entende a necessidade, ou ela oferece o produto para atender aquela necessidade. O marketing é isso aí. Então, se eu disser que eu sou uma empresa de marketing, eu sou uma agência ou uma consultoria de marketing. Uma agência de marketing ou uma consultoria de marketing. E nós não somos isso. O nosso negócio é uma empresa de venda direta de um produto ou de um serviço. No nosso caso, venda direta dos produtos voltados à qualidade de vida, a melhoria do desempenho. Saúde e bem-estar. Saúde e bem-estar. Esse é o nosso segmento. Eu gosto, Leonardo, do conceito que diz que o marketing multinível é só a forma de remuneração. Então, aí você foi exatamente onde ia chegar. O que é chamado de marketing multinível, na verdade, é um marketing de relacionamento, que é a estratégia de como fazer aquele produto, serviço, para entender a dinâmica do mercado. A estratégia para conhecer isso é o marketing de relacionamento. A estratégia de uma empresa tradicional podia ser marketing de massa, marketing de conteúdo. A nossa estratégia é a de marketing de relacionamento. E como é que nós estruturamos esse marketing? Como é que nós estruturamos essas pessoas envolvidas? Alguma empresa podia estruturar elas em funcionários, em agentes, nós estruturamos em rede. Uma rede de relacionamento que utiliza dessa estrutura através daqueles relacionamentos criados. E como é que nós remuneramos? Através do marketing de relacionamento. Existe até um discurso de que nós vendemos o produto na rede. Não. Você vende o produto para o seu cliente. Você vende o produto para a sua conexão. Quem vende na rede é esse seu cliente. É essa a sua conexão. Então, você não vende o produto, como alguns até supõem isso, em níveis. Quem vende, você vende no seu primeiro nível. Quem vende para o seu segundo nível é quem está no seu primeiro nível. Que é o primeiro nível dele. Que é o primeiro nível dele. Mas por uma estratégia de remuneração, você é remunerado por diversos níveis nessa estrutura em rede. Então, nós não somos uma empresa de marketing multinível, não trabalhamos para uma empresa de marketing multinível. Nós trabalhamos para uma empresa de venda direta de produto de saúde e bem-estar, que utiliza o marketing de relacionamento como estratégia de penetração no mercado, utiliza o marketing de rede como forma de estruturar essas equipes e utiliza o marketing de relacionamento como estratégia de remunerar esses entes envolvidos aí. Isso é tão claro, né? Por que não é claro para todo mundo? E quando você consegue desmembrar essa estrutura, você consegue entender isso, você consegue quantificar isso. Você consegue quantificar, aí volta de novo aos números. Você consegue quantificar quantos relacionamentos você tem que fazer num certo período para gerar uma rede que gere uma remuneração. Um resultado de dinheiro. Exato. A gente tem alguns autores no nosso mercado que falam das médias, né? As estratégias das médias. Você tem que ter boas médias, altas médias de contatos, de resultado, de venda, para que essas suas médias te gerem mais resultados, mais relações e mais vendas. Uma coisa que eu vejo, você falou da lei das médias, deixa eu só fazer um comentário. Uma das coisas que eu percebi é que normalmente as pessoas que se dão mal, que quebram a cara, são aquelas que tentaram reinventar a roda. Perfeito. A lei das médias é um exemplo disso. Está lá os números mundiais, está lá os números locais, está lá os números nacionais, mostrando quais são os resultados possíveis, e a pessoa quer inventar a roda. Então, assim, se eu falo com 5 pessoas
para ter uma conectada a mim e eu quero 10 pessoas, eu tenho que falar com 50. Ponto, simples assim. E isso é tão objetivo e tão direto que as pessoas olham para o mas 50 é muita gente. Mas e daí? E fica onde você está sem resultado também não é ruim? Então tem gente que fala assim, outro dia eu fiz um experimento que eu considero um experimento social, que foi assim, eu pus um anúncio no jornal oferecendo uma vaga para uma atividade que era do multinível, mas eu disse assim, a oportunidade era assim, salário de R$ 1.800, uma meta diária para ser atingida, excelente oportunidade. Era alguma coisa assim. E aí veio uma quantidade de pessoas que responderam o anúncio. E a gente apresentava essa mesma oportunidade de duas formas. Uma era, você vai trabalhar, vai vender 3 produtos por dia, portanto 90 por mês e vai ganhar 1.800. E isso era colocado como se fosse um salário, na condição de que se ela não atingisse a meta, ela seria demitida. E a outra oportunidade era, você é livre, mas se você vender 3 por dia, você vai ganhar 1.800, e se você vender mais do que 3, você vai ganhar muito mais. E cerca de 75% escolheram a primeira opção. Mesmo correndo o risco de serem demitidas, porque na cabeça delas a segurança da certeza de ter R$ 1.800 no final do mês era melhor do que a possibilidade de ter 5. Perfeito. Então, o brasileiro, segundo o Sebrae, cerca de 40% do brasileiro tem a vontade de empreender, mas eu percebo que o brasileiro não entendeu a diferença do empreender e de ter uma empresa. São coisas completamente diferentes. Então, a pessoa quer empreender, mas ela não se debruça para os números, ela não quer saber. Eu conheço pessoas que faturam muito, mas não têm ganho líquido grande. Gastam 20 mil para faturar 25. Perfeito. Então, assim, era melhor ela fazer algo menor e faturar 15 e tendo 8 de custo, 7 de custo, e ter um faturamento líquido melhor. E eu percebo, Alinaldo, que tudo isso acontece porque, primeiro, nós não fomos treinados para lidar com os números. Segundo, nós não fomos treinados para ser independente. É um negócio do nosso mercado. E as pessoas, elas adoram ciclos prontos, confortáveis. Então, eu vou trabalhar, eu vou para a faculdade, depois eu vou me formar, vou arranjar um emprego, talvez seja o mais bem sucedido naquele emprego, talvez não, se eu for, beleza, se eu não for, tá tudo certo. E esquecem, por exemplo, de dizer que 90% sai da faculdade desempregado. Perfeito. Então, assim, e como é que eu sei isso? É só eu olhar para os números. As estatísticas estão aí. As estatísticas estão aí, dizendo em qualquer lugar que você for fazer pesquisa, se você fizer uma pesquisa minimamente apurada, você consegue saber. Ontem a gente estava conversando sobre isso, né? De que hoje, eu inclusive falei aqui com o Heber ontem, a pessoa para empreender num negócio, ela não quer saber o que tem que ser feito no negócio, ela quer saber da vida do dono. Entendeu? Então, assim, é óbvio que eu preciso conhecer o corporativo, conhecer esse tipo de informação. Mas eu preciso, sobretudo, conhecer a solidez do negócio, a eficiência do produto, a resposta do mercado para aquele produto. Se o dono é loiro, é moreno, é alto, é magro, isso não importa muito. Mas, assim, para algumas pessoas, a foto com o presidente é mais importante do que o resultado, né? E a gente vê que o exemplo que você deu das pessoas que buscam algo mais tradicional, né? Que não tem problema nenhum, porque tem espaço para quem quer, não tem problema nenhum. Por exemplo, para que você tenha resultado numa área de atuação, você vai ter que se preparar, você vai ter que pesquisar aquela área, vai ter que se preparar para aquilo ali, e vai ter que começar a desenvolver, para que depois os resultados venham. Seja qualquer coisa, você ter resultado financeiro, é isso aí. Vai ter que entender um pouco daquilo, vai ter que estudar aquilo ali, isso leva um tempo. Se você for no tradicional, o tradicional é encontrar uma área de atuação, fazer uma graduação, sair concluído lá daquele curso que você escolheu, entrar no mercado de trabalho naquele segmento, começar trabalhando numa faixa salarial mais baixa, numa função mais baixa e progredir. Se você escolher qualquer área de atuação, para você sair do ponto zero ao ponto do salário que você almeja, é no mínimo 10 anos. Se você quer se tornar um bom administrador, um bom contador, um bom médico e ter o salário que aquele segmento encara como um bom salário,
é, no mínimo, 10 anos, do ponto de partida até aquele salário que você chegou. No nosso mercado, se você desenhar o ponto de partida, o ponto zero, e o salário que você almeja, você pode conquistar isso em 2, 3, 4, 10 meses. Você pode alcançar isso em 1, 2, 3, 4, 5 anos. E você pode conquistar isso nos 10 anos que você conquistaria no tradicional. Mas a pessoa não quer pagar esse preço. Só que você, imagine você conseguir o resultado que você queria em 10 anos, que você consiga encurtar isso para 2 anos. O cara tem a estratégia para fazer isso em 2 anos, mas ele quer mudar a estratégia para conseguir fazer em 2 meses. E aí ele não diz não, acontece em 2 meses. e ele diz não para essa estratégia de 2 anos, porque ele acha muito tempo, e volta para a estratégia de 10 anos. Exato. Achando que a estratégia de 2 anos, que todo mundo fez e funcionou, ele tentou, abandonou, ou tentou fazer em 2 meses. Aí ele não consegue em 2 meses, não consegue em 2 anos porque desiste, e vai para outra estratégia para ele conseguir em 10 anos. Imagine você chegar no final dos 10 anos e descobrir que não deu certo. Não dá nem para tentar mudar. Porque já se passou tanto tempo que às vezes é muito prejuízo voltar atrás e novamente conhecer os números. É entender que os números podem acontecer em 2 anos e não em 10 anos. Então você tem que empreender maior esforço por algum período, pagar o preço por algum período, mas o seu resultado virá. A gente sabe muito bem que o resultado virá. Não tem para onde correr. Se fizer o caminho certo, o resultado virá. Eu sempre digo que se a pessoa pagar o preço e for bem orientada, ela conquista qualquer resultado. Eu sou um exemplo. Eu tenho 1 ano e meio, 1 ano e 7 meses desenvolvendo a atividade na empresa que eu estou desenvolvendo, e eu faço parte dos 5% dos brasileiros que têm a receita que eu tenho. Em 1 ano e meio. Por quê? Porque eu me aconselhei com as pessoas certas, paguei o preço e usei as ferramentas certas, e cheguei em 1 ano e meio, onde a pessoa que não faz isso vai levar 5 anos para chegar. Qual é a grande diferença minha para as outras pessoas e a semelhança minha para quem conseguiu o resultado? É entender a limitação. O que eu não sei, eu me associo com quem sabe. O que eu não consigo fazer, eu me associo com quem consegue para eu aprender. E tem muito líder, pessoas que se dizem líderes, que migram de uma empresa para outra ou iniciam um negócio arrastando pessoas para realizar o sonho dele. E a grande diferença que eu vejo em mim, você, a Heber, eu posso citar aqui diversas pessoas do nosso time, de outras equipes, é que eu tenho uma teoria. Como cristão que sou, eu tenho uma teoria. O número de pessoas que se conectam a mim cresce a cada dia, porque eu cuido muito bem das que já se conectaram. Primeira coisa. Então, eu vejo Deus fazendo assim, vou mandar mais umas pessoas especiais para aquele cara, porque todo mundo que eu mando, ele cuida bem, sabe? Então, é assim, as pessoas que se conectam a mim, eu me movo para realizar o sonho delas. Boa. E quando eu me movo para realizar o sonho delas, realizo o meu. E como é que eu melhorei nesse processo? Quando eu comecei a entender o que eu tinha que fazer, inclusive em relação aos números, para melhorar os números delas. Então, se eu quero ganhar 1 milhão, eu não vou conseguir fazer isso sozinho, mas se eu ajudar 100 pessoas a ganharem 10 mil, talvez isso me dê 1 milhão. E essa divisão do esforço, muita gente não quer fazer, porque deixa eu te contar um segredo aqui, só nós dois, aproveitando que tem só nós dois aqui. Isso dá um trabalho desgraçado. Mas assim, o que não dá trabalho? O que é feito de uma forma redonda sem trabalho? Todo lugar tem. A única decisão que eu tomei, que eu acho que é que você tomou também, é que a gente vai ter trabalho com coisas que dão resultado. Isso. É exatamente isso. A gente tomou uma atitude, sobrinho, a gente fez uma escolha que a chance de perder é 0. Na nossa escolha, a chance de perder é 0. A gente tem sempre 2 opções. Ou a gente ganha, ou a gente aprende. Quando a gente ganha, a gente continua ganhando. E quando a gente aprende, a gente começa a ganhar.
a gente nunca perde. A decisão que a gente tomou, há uma certeza, que a perda, ela não existe. Você Ou vai a gente aprender. ganha muito, ou a gente ganha um pouco menos do que o muito, mas a gente sempre ganha. Exatamente, exatamente. Eu sei que a gente está chegando aqui para o final. Uhum. Tem uns 5 itens, né? Uma lista de 5 itens que determina, assim, é um título seguinte: por que as empresas quebram? Que isso serve perfeitamente para tudo que você entender sobre a relação com números. A pessoa com números, o empregado com números, o empresário com números, o empreendedor com números, funciona perfeitamente. Solta essa Imagina o lista aí seguinte: para a gente fechar com chave de ouro. O top 5 aí, porque que as empresas quebram. por que as empresas quebram? Eu vou falar na visão da empresa e você vai associar, você, sobrinho, e vocês que estão aqui vão associar na visão do empreendedor, do empregado, do trabalhador. Por que uma Vamos empresa lá. quebra? Porque ela não, por não seguir ou por não ter um planejamento. Se não tem um planejamento, ela vai quebrar. E se ela tem um planejamento e não segue, ela vai quebrar. É questão É o de mesmo que tempo. não tem. Ela precisa saber, por exemplo, nesse planejamento, quem são os clientes dela, onde estão e como chegar neles. Ela precisa entender, por exemplo, se ela vai crescer muito, pouco e como ela vai crescer. Não tem jeito. O segundo ponto é a dificuldade de controlar o fluxo de dinheiro. Às vezes vai entrar pouco dinheiro e está tudo bem. Às vezes vai entrar muito dinheiro e está tudo bem também. Ele tem que saber como controlar o fluxo de dinheiro. Mais dinheiro ou menos dinheiro quebra a empresa e quebra a pessoa. Nós sabemos disso. Tem gente que não tem dinheiro e está quebrado e ganha dinheiro muito e continua quebrado. Aliás, Então uma tem que empresa pode saber quebrar porque lidar. vendeu pouco ou porque vendeu muito. Exatamente. O terceiro item é ela desconhecer os custos e as despesas. Se você não souber como você gasta e como e com o que você gasta, já era. Você vai quebrar tendo pouco dinheiro ou tendo muito dinheiro. Toda empresa que desconhece os custos e as despesas, ela vai quebrar, é uma questão só de tempo. Outra coisa, o item 4, ela desconhecer a estrutura de capital dela. Como empresa, pense o seguinte: você pode vender 100 mil unidades e está tudo bem, e no momento que você vender 110 mil, você quebra. Porque imagine que a sua estrutura está preparada para produzir 100 mil unidades, 105 mil unidades, e você está ali vendendo 100 mil unidades. No momento que você vende 110, você precisa aumentar a sua estrutura para 200 mil unidades. E nesse momento de sair de 100 mil de capacidade de produção para 200 mil de capacidade de produção, pode ser que você quebre. Na pessoa que trabalha com vendas, pode ser a mesma coisa. Você vende uma certa quantidade de produto. Aí você achou que está bombando, que está tudo bem, e você decide comprar o dobro de produtos e se estocar muito. E naquele momento as vendas, vem uma pandemia e as suas vendas despencam. Você pode quebrar exatamente no momento que você achava que podia crescer. Funciona para a empresa e funciona para a pessoa. E por último, é quando você não protege o seu faturamento. Como é que você não protege o seu faturamento? Quando você não cuida de duas coisas: da quantidade vendida. Se você tem um padrão de venda de 10 unidades, você tem um padrão de faturamento limitado a 10 unidades. Então, quando você não cuida da quantidade de vendas, você pode quebrar. De vender, ao invés de 10, vender 0, e ao invés de 10, vender 20 e não ter. E aí você começa a ter uma dificuldade de entrega. Ou quando você não cuida do padrão preço. Se você não cuidar do seu preço, você vai queimar o seu preço. E vai poder continuar vendendo e não ter resultado. Tem um videozinho que rola aí nas redes sociais que tem duas pessoas vendendo fruta. Um está vendendo por 30 e o outro está vendendo por 30. Aí aquele que está vendendo por 30, um deles, baixa o preço dele para vender. Quando ele baixa para 20, aquele que está vendendo por 30 compra o estoque dele todo, troca o preço dele e começa a vender por 40. Verdade, já Então, vi. aquele que estava vendendo quebrou o preço de tal forma que vendeu tudo e quebrou.
não conseguiu repor o estoque dele. No nosso mercado também é assim. Então, você tem que ter um planejamento, você tem que saber lidar com o seu caixa, você tem que saber o que são e onde estão e quanto custam os seus custos e as suas despesas. Você precisa saber o seu limite de como e quando crescer e você precisa cuidar do seu volume de vendas e do seu preço de venda. No nosso mercado, que é de venda direta, é exatamente assim. Funciona também para uma grande empresa, uma grande indústria. Esses 5 perfis quebram ou é o divisor de águas para fazer uma empresa deslanchar. Leonardo, obrigado. Nós chegamos no tempo aqui. Lembrar para o pessoal que amanhã nós vamos ter aqui o Miguel Mar falando do poder da liderança na Semana do Poder. Segue o Alenaldo aí no Instagram, segue aqui Sobrinho Ponto Oficial. Segue lá no YouTube, você acessa dnadesucesso.com.br/YouTube, segue no canal, marca o sininho. Nós vamos fazer o canal crescer lá para a gente gerar conteúdo de qualidade. Eu espero todo mundo aqui amanhã, 10 horas, com o Miguel Mar. Alenaldo, obrigado. Sempre uma honra estar com você, pessoalmente, online, de qualquer jeito. E eu espero estar em breve aqui com outro papo com você ou participando de algum papo seu com alguém. Vai ser incrível. Perfeito, ótimo. Reforço aí os convites do Sobrinho. Siga todas as pessoas citadas aí. Nos siga que você vai ver aqui amanhã excelente conteúdo com o Miguel. Valeu. Obrigado, irmão. Tenha um bom dia aí. Lembra sempre, hein? O número tem poder. Amém. Valeu, valeu. Um abraço.